Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você, aqui na Bela São Pedro da Aldeia. Fique com a gente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas regras da hermenêutica que nos ajudarão a fazer uma melhor interpretação da Bíblia. Espero que você acompanhe o vídeo até o final e que essas regras, essas dicas te ajudem. Fique com Deus. Então vamos à regra número 1 da hermenêutica. Parta do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outra passagem bíblica em que podemos ver isso é 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a primeira regra é considerarmos e entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus e não que ela contém a palavra de Deus. E a segunda regra que a gente vai falar aqui, que nos ajuda a interpretar melhor a Bíblia é a melhor intérprete de si mesmo. É isso mesmo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que deixar ela falar por si só. A Bíblia, ela se revela. Então, primeiro princípio, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia explica a própria Bíblia. O terceiro, a fé salvadora e o Espírito Santo, eles nos foram concedidos e são necessários para iluminar a nossa mente na compreensão das Escrituras. Nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para nos fazer entender e nos mover a aplicar tudo aquilo que nós lemos, ouvimos, compreendemos acerca da palavra de Deus. Aplicar isso em nossas vidas e na vida da igreja, na vida daqueles que nos cercam. A quarta regra é: interprete a sua experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. As pessoas, irmãos, tendem a fazer interpretações das suas experiências pessoais e querer estabelecer isso como regra, quando na verdade o certo, o correto seria que nós interpretássemos as nossas experiências pessoais à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Mas afinal de contas, as nossas experiências, elas têm o seu valor, é verdade, mas elas não podem ser colocadas acima da palavra de Deus. E esse é um grande princípio que deve ser observado. Regra de número 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando eles estiverem amparados por uma ordem. Por exemplo, nós não devemos seguir o mau exemplo do apóstolo Pedro ao negar Jesus, nem devemos copiar a traição de Judas. Se você está lendo o Evangelho de Marcos, por exemplo, e faz uma pausa para meditar nesse relato, e aí você está lendo Marcos 1:35, tendo se levantado à alta hora da madrugada, saiu Jesus e foi para um lugar do deserto e ali orava. Regra de número 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem bíblica. Isso mesmo. Nós não devemos seguir o mau exemplo de Pedro quando nega Jesus 3 vezes, nem devemos copiar a traição de Judas. Por exemplo, se você estiver lendo o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 35, e que diz assim: tendo Jesus se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E aí você entende que Deus está te impelindo para que você ore na madrugada. Você se levanta, sai da sua casa e vai para um local e ali você ora. E aí você tenta tomar essa passagem bíblica, essa experiência pessoal, isso que aconteceu com você, como regra para que todas as pessoas se acordem de madrugada e vão e orem e clamem ao Senhor. Nós não encontramos essa ordem específica na Bíblia. Nós encontramos uma orientação, uma ordem de que nós devemos orar ao Senhor a todo tempo. Orar sem cessar. Lá em João capítulo 4, quando a mulher samaritana pergunta onde deveria adorar,
onde deveria adorar o Senhor, se seria em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus fala, não importa o local onde os homens e as mulheres irão adorar o Senhor, o que importa é que essa adoração seja feita em espírito e verdade. E é bem verdade que o local, a circunstância, o horário e a forma de orar não são tão importantes. O que é importante é que nós devemos orar ao Senhor. Então, essa regra de número 5, quando a gente percebe um exemplo bíblico seguido de uma ordem, nós devemos seguir essa ordem, nós devemos seguir esse exemplo. Mas se ele não vier seguido de uma ordem, ele é apenas uma narrativa, uma citação de um fato que aconteceu. Regra de número 6. O propósito principal da Bíblia é revelar a Jesus como Senhor e Salvador, e transformar as nossas vidas e nos salvar, e não aumentar apenas o nosso conhecimento. Isso tem que ficar muito consciente em nossas mentes e corações. Regra 7. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e de interpretar pessoalmente a palavra de Deus. O sacerdócio, irmãos, é universal. A interpretação não é exclusividade do clero, do padre, do pastor, de quem quer que seja. A interpretação, a Bíblia, ela foi concedida para que nós busquemos ao Senhor, peçamos a Ele orientação, para que o Espírito Santo realmente ilumine a nossa mente e coração, que possamos ter comunhão com Ele e entender aquilo que é a palavra de Deus e que o Senhor manifesta em nossas vidas. A 8ª regra: a história da igreja é importante, mas não é decisiva na interpretação da Escritura. A igreja não determina o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia é quem deve determinar o que a igreja ensina. Esse é o princípio do sola Scriptura. Bem, nós passamos aqui essas 8 dicas básicas. Espero que essas dicas ajudem você na hora de interpretar melhor a Bíblia, para que você possa entendê-la de forma mais adequada. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu gostei ou não gostei. Eu sinceramente espero que você tenha gostado. Nós gravamos os nossos vídeos com muito amor e com muito temor no Senhor. Peço ao Senhor que Ele te abençoe poderosamente, não somente hoje, mas sempre. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.